Há um momento no Evangelho de Tomé que não foi preservado por acaso. Foi preservado porque era tarde demais para apagar. O momento em que Pedro, o mesmo Pedro que Jesus chamou de Rocha, o fundador da estrutura, o primeiro Papa segundo tradição católica, rejeitou publicamente o ensinamento que Tomé havia recebido. Não rejeitou por estar errado. Rejeitou porque estava certo demais. Porque ameaçava algo que Pedro precisava proteger. E o que Pedro precisava proteger não era fé, era estrutura. Não era verdade, era autoridade. E quando lês o texto copta descoberto em Nag Hammadi, em 1945, quando vês as palavras exatas que causaram ruptura entre os dois discípulos mais próximos de Jesus, percebes que não estás lendo sobre conflito histórico entre duas personalidades antigas. Estás lendo sobre guerra que ainda acontece, entre aqueles que controlam acesso a Deus e aqueles que experimentam Deus diretamente. Entre a autoridade que deriva de posição e a autoridade que deriva de reconhecimento. Entre estrutura que precisa de intermediários e experiência que dissolve necessidade de intermediação. E quando percebes que Pedro venceu, que estrutura que ele fundou dominou o cristianismo por 2000 anos, enquanto experiência direta que Tomé preservou foi enterrada como heresia, começas a compreender por que este texto foi excluído. Não porque era falso, mas porque era verdadeiro de forma que tornava a estrutura petrina opcional. E estrutura não pode permitir que seja vista como opcional. Deve ser vista como necessária, como única via, como indispensável. E Tomé, com sua experiência direta não mediada, era a prova viva de que não era. O Evangelho de Tomé foi descoberto entre 52 textos gnósticos quando camponeses quebraram jarro perto de Nag Hammadi em dezembro de 1945. 13 códices de couro. 114 logias. E várias delas registram tensão explícita entre Pedro e outros discípulos, mas há uma que cristaliza conflito de forma que não pode ser mal interpretada. Logia 114. A última logia. Como se escriba soubesse que este era problema que definiria tudo que viria depois. Pedro diz a Jesus: que Maria saia de entre nós, porque mulheres não são dignas da vida. E Jesus responde algo que Pedro certamente não esperava. Eu mesmo a guiarei para torná-la macho, para que ela também se torne espírito vivente semelhante a vós, machos, porque toda mulher que se fizer macho entrará no reino dos céus. Interpretação convencional tenta suavizar isso como metáfora sobre transcender gênero. Mas há camada mais profunda. Pedro está defendendo exclusão baseada em categoria externa, gênero neste caso. Jesus está dizendo que categorias externas são irrelevantes. Que transformação é interna? Que reino não é acessado através de pertencer à categoria certa, mas através de transformação que transcende categorias. E isso destrói completamente o fundamento de autoridade petrina. Porque a autoridade petrina é baseada em categoria externa. Sucessão apostólica, ordenação, pertencimento à linhagem institucional. Se categorias externas são irrelevantes, então a autoridade baseada em categorias externas é irrelevante. E se a autoridade petrina é irrelevante, então a estrutura petrina é opcional. Se reconheces que chegaste até aqui, porque algo em ti sempre desconfiou da necessidade absoluta de intermediários entre ti e divino, sempre sentiu que estruturas que insistem em ser únicas vias estão protegendo algo além de verdade. Sempre pressentiu que conflito não é entre verdade e falsidade, mas entre experiência direta e controle institucional de acesso à experiência. Inscreve-te agora e deixa teu like não como apoio ao canal, mas como sinal de que reconheces que guerra entre Pedro e Tomé nunca terminou, apenas mudou de forma, e que escolher lado nesta guerra tem consequências que vão além de preferência teológica. Porque o que segue não é história antiga, é diagnóstico de estrutura atual, e estrutura não gosta de ser diagnosticada. Mas Logia 114 não é a primeira vez que Pedro aparece em Tomé defendendo exclusão ou hierarquia. Logia 13, já mencionada em roteiro anterior, mas agora vista de ângulo diferente. Jesus pergunta aos discípulos: comparai-me,
Dizei-me a quem me assemelho. Pedro responde: És como anjo justo. Mateus responde: És como filósofo sábio. Tomé responde: Mestre, minha boca é absolutamente incapaz de dizer a quem te assemelhas. E Jesus leva Tomé à parte e diz 3 palavras. 3 palavras que Tomé se recusa a repetir, porque, segundo ele, se repetisse os outros discípulos o apedrejariam e fogo sairia das pedras. Nota o padrão. Pedro categoriza, Mateus categoriza, Tomé recusa categorizar. E recusa de categorizar é o que qualifica Tomé para receber o que não pode ser categorizado. Mas há algo mais. Quando Jesus volta, Pedro pergunta, com ciúme mal disfarçado, o que Jesus disse a Tomé. E Jesus responde que se dissesse uma das palavras, Pedro o apedrejaria. Pedro. Não os outros. Pedro especificamente. E isso não é acidente narrativo. É reconhecimento de que Pedro representa algo, mentalidade que não pode tolerar experiência direta não mediada, porque ameaça a autoridade baseada em mediação. Guarda isso, porque em instantes vais perceber que conflito entre Pedro e Tomé não é conflito entre 2 personalidades históricas. É conflito entre 2 modos de relação com o divino. Um que requer estrutura, hierarquia, mediação, autoridade externa. Outro que acontece diretamente, sem intermediários, sem validação institucional, sem necessidade de permissão. E estrutura construída por seguidores de Pedro passou 2000 anos tentando apagar memória de que segundo modo é possível, não porque segundo modo seja falso, mas porque segundo modo torna primeiro modo opcional, e opcional é inimigo de necessário, e estrutura só tem poder enquanto for vista como necessária. E quando estudamos contexto histórico, percebemos que exclusão de Tomé do cânon não foi apenas por conter ensinamentos gnósticos abstratos, foi porque preservava a memória de que havia discípulo, Tomé, que tinha acesso direto a Jesus sem passar por Pedro. E preservar essa memória era a ameaça existencial para a autoridade petrina. Porque se Tomé tinha acesso direto, então acesso direto é possível. E se acesso direto é possível, então mediação petrina não é necessária. É opcional. E igreja construída sobre sucessão petrina não pode permitir que sucessão petrina seja vista como opcional. Estudiosos datam Tomé entre 50 e 120 depois de Cristo, contemporâneo ou até anterior a alguns evangelhos canônicos. Foi excluído no Concílio de Nicéia em 325, quando Constantino consolidou ortodoxia. Que ortodoxia consolidada tinha um critério não declarado, mas absolutamente central. Textos que fortaleciam a autoridade episcopal e hierárquica foram incluídos. Textos que sugeriam acesso direto não mediado foram excluídos. Não porque fossem heréticos teologicamente, mas porque eram heréticos eclesiasticamente, porque ameaçavam estrutura de poder. Mas ainda não chegamos à parte que realmente incomoda. O conflito entre Pedro e Tomé não é apenas sobre método de acesso a divino. É sobre algo mais fundamental. É sobre medo. Medo que Pedro sente e que a estrutura petrina institucionalizou de que se experiência direta for possível, então a autoridade baseada em mediação se torna obsoleta. E obsolescência de autoridade significa perda de poder. E perda de poder é experimentada como morte para quem identidade está construída sobre ter poder. Pedro não estava defendendo verdade contra falsidade. Estava defendendo relevância contra obsolescência. Estava defendendo necessidade contra opcionalidade. E esse medo, medo de se tornar irrelevante, de estrutura que construíste se tornar desnecessária, é o que motiva a censura. Não amor por verdade, mas medo de perder controle sobre acesso à verdade. Sentes o tremor? Não é conspiração. É reconhecimento de padrão que se repete. Toda estrutura espiritual que insiste ser única, via válida, não está defendendo verdade. Está defendendo monopólio. E monopólio espiritual é mantido não através de oferecer melhor experiência, mas através de suprimir memória de que outras experiências são possíveis. E Tomé
era a memória viva de que experiência direta sem mediação, petrina, era possível. E, portanto, Tomé tinha que ser suprimido, não refutado. Refutação reconhece legitimidade de oponente. Suprimido, apagado, enterrado, tornado inacessível. Talvez isso soe familiar demais. Talvez tenhas notado que estruturas religiosas frequentemente reagem com mais virulência contra a experiência mística direta que contra ateísmo. Porque ateísmo pode ser convertido, mas místico que experimentou diretamente não precisa mais de estrutura. E estrutura que não é mais necessária perde poder. E perda de poder é intolerável para aqueles cuja identidade é baseada em ter poder. Se algo em ti reconheceu isso, não expliques. Se quiseres, deixa nos comentários apenas via estrutura. Porque a linhagem de reconhecedores, que veem que guerra não é entre religiões, mas entre experiência direta e controle institucional de experiência. E essa guerra atravessa todas as religiões. E Pedro e Tomé são apenas nomes que conflito recebeu em cristianismo primitivo. E quando lemos Tomé com atenção não a logias individuais, mas a padrão de conflito que percorre texto, quando notamos quantas vezes Pedro aparece defendendo exclusão, hierarquia, mediação, e quantas vezes Jesus responde de forma que dissolve distinções que Pedro quer manter, percebemos que texto não está apenas preservando ditos de Jesus, está preservando o registro de guerra teológica que aconteceu antes de ortodoxia vencer e reescrever história como se sempre tivesse sido única opção. Logia 12. Discípulos perguntam a Jesus: Sabemos que tu nos deixarás. Quem se tornará grande sobre nós? E Jesus responde: Onde quer que estejais, ireis a Tiago, o justo, por quem céu e terra vieram a existir. Não Pedro. Tiago. Tiago, o justo, líder da comunidade de Jerusalém, representando o cristianismo judaico, que foi eventualmente suprimido por cristianismo paulino-petrino. E isso não é detalhe menor. É indicação de que na comunidade que preservou Tomé, a autoridade não estava com Pedro. Estava com Tiago. E preservar memória de autoridade alternativa era preservar memória de que a autoridade petrina não era a única opção desde o início. E logia 104. Discípulos dizem a Jesus: Vem, oremos hoje e jejuemos. E Jesus responde: Que pecado cometi ou em que fui vencido? Mas quando o noivo sair da câmara nupcial, então que jejuem e orem. Rejeição de práticas externas obrigatórias. Rejeição de disciplinas que criam hierarquia entre praticantes e não praticantes. E isso é ameaça direta para a estrutura que mantém controle através de prescrever práticas obrigatórias. Se práticas não são obrigatórias, então a autoridade que prescreve práticas não é necessária, é opcional. E, novamente, opcional é inimigo de estrutura. E se em algum momento da tua vida sentiste que estruturas religiosas estão mais preocupadas em manter controle sobre fiéis que em facilitar a experiência genuína do divino, que hierarquias espirituais frequentemente existem para benefício de quem está no topo e não para benefício de quem está sendo guiado, que há diferença entre líder espiritual, que aponta para a experiência direta, e líder espiritual, que insiste que a experiência deve ser mediada por ele. Escreve nos comentários: Pedro temia. Porque não estás sozinho nisso. A tradição de reconhecimento, não organizada, não institucionalizada, que vê que medo de perder poder espiritual motiva mais censura que amor por verdade. Então para, apenas para por um momento. Fecha os olhos se for confortável. Respira. E nota se há algo em ti que tem medo. Medo de que se a experiência direta for realmente possível, então toda a estrutura que construíste sobre necessidade de mediação se torna desnecessária. Ou nota se há algo em ti que tem raiva. Raiva de ter sido ensinado que precisavas de mediação, quando talvez não precisasses. Não julga medo ou raiva, apenas nota. Porque medo de Pedro é medo humano universal, medo de se tornar irrelevante. E raiva contra Pedro é raiva humana universal,
raiva de ter sido controlado através de supressão de possibilidade de experiência direta. E ambos são reais. Ambos são válidos. E ambos precisam ser vistos. Permanece aqui, sem resolver, apenas vendo. Quando estiveres pronto, retorna. O conflito entre Pedro e Tomé, quando examinado no copta original e no contexto de outras fontes primitivas, revela algo que a ortodoxia trabalhou séculos para obscurecer, que havia multiplicidade no cristianismo primitivo, não uniformidade com heréticos dissidentes, mas multiplicidade legítima de interpretações, de práticas, de estruturas de autoridade. E ortodoxia, que venceu, não venceu por ser mais verdadeira. Venceu por ser mais organizacionalmente eficaz. Por ter estrutura hierárquica clara, que permitia a coordenação em larga escala. Por ter critérios de pertencimento claramente definidos, que permitiam exclusão de não conformes. Por ter sucessão apostólica, que legitimava a autoridade atual através de conexão com a autoridade passada. Todas essas são vantagens organizacionais. Não são necessariamente vantagens espirituais. E confundir eficácia organizacional com verdade espiritual é erro que a estrutura petrina cometeu, e que todos que seguem estrutura petrina continuam cometendo. E isso encontra eco em todas as tradições onde há tensão entre instituição e místico. No Islã, sufis foram perseguidos por ortodoxia porque a experiência direta do divino ameaçava a autoridade dos ulamá. No judaísmo, cabalistas foram restringidos porque acesso direto aos mistérios ameaçava a autoridade rabínica. No budismo, Zen foi visto com suspeita por budismo escolástico porque a iluminação súbita ameaçava a estrutura gradual de desenvolvimento monástico. No hinduísmo, Bhakti foi resistido por brahmanes porque devoção direta ameaçava a autoridade sacerdotal baseada em conhecimento de rituais. Padrão é universal. Estrutura resiste à experiência direta, não porque a experiência direta seja falsa, mas porque a experiência direta torna a estrutura opcional, e a estrutura luta para não ser opcional. Luta para ser vista como necessária, como única via, como indispensável. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao centro disso. Algo sobre por que Pedro não é vilão. Por que a estrutura petrina não é simplesmente má. Por que há razão humana, não apenas sede de poder, mas razão humana genuína, para resistir à experiência direta não mediada como única via. Experiência direta sem estrutura é perigosa. Não porque seja falsa, mas porque é desestabilizadora. Pode levar a delírio. Pode levar a ego espiritual inflado. Pode levar à rejeição de toda a sabedoria acumulada em nome de experiência pessoal. E estrutura, mesmo estrutura hierárquica que Pedro fundou, oferece proteções. Oferece teste de experiência contra a tradição. Oferece comunidade que ancora indivíduo. Oferece sabedoria acumulada que previne erros que indivíduo isolado cometeria. Essas são funções legítimas. E Pedro, ao defender estrutura, não estava apenas defendendo poder. Estava também, talvez, defendendo essas funções legítimas. O problema não foi Pedro criar estrutura. Foi estrutura esquecer que era meio e tornar-se fim. Foi estrutura esquecer que existia para facilitar a experiência e começar a existir para controlar a experiência. Foi estrutura esquecer que a autoridade era funcional, baseada em ajudar outros a terem experiência, e tornar-se posicional, baseada em ocupar lugar em hierarquia independente de função. E quando estrutura esquece que é meio, quando se torna fim, quando a autoridade se torna posicional em vez de funcional, então surge necessidade de suprimir Tomé. Porque Tomé é lembrança constante de que estrutura é meio, não fim, de que a autoridade deve ser funcional, não posicional, de que experiência direta é possível. E essa lembrança é intolerável para a estrutura que se esqueceu de propósito original. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito, nem em Tomé, nem em evangelhos canônicos, nem em cartas de Paulo. Porque o verdadeiro conflito entre Pedro e Tomé não está em palavras escritas, está acontecendo agora. Em ti.
entre parte de ti que quer estrutura, segurança, validação externa, autoridade que diga que estás no caminho certo, e parte de ti que quer experiência direta, que está disposta a arriscar erro em troca de autenticidade, que prefere verdade incerta, experimentada diretamente a verdade certa, mediada institucionalmente. Ambas partes são reais. Ambas são humanas. E guerra entre elas não tem resolução simples, porque não é entre bem e mal, é entre duas necessidades humanas legítimas, necessidade de estrutura e necessidade de liberdade. E qualquer sistema que privilegia uma em detrimento absoluto da outra cria distorção. Todos os textos excluídos, todos os místicos silenciados, Tomé sendo enterrado, Eckhart sendo condenado, Teresa sendo investigada pela Inquisição, João da Cruz sendo preso por seus próprios irmãos carmelitas, Al-Hallaj sendo executado por dizer, eu sou a verdade. Todos porque experimentaram diretamente. E experiência direta sempre ameaça a autoridade baseada em mediação. Sempre. Em toda a tradição. Em todo o tempo. Porque experiência direta prova que mediação não é necessária. É útil, talvez. É protetora, às vezes. Mas não é necessária. É opcional. E estrutura não pode tolerar ser opcional. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para escolher entre Pedro e Tomé. Vieste para reconhecer que carregas ambos. Que a parte de ti que é Pedro, que quer segurança de estrutura, validação de autoridade, certeza de estar seguindo o caminho correto. E a parte de ti que é Tomé, que quer experiência direta, que está disposta a arriscar, que prefere incerteza autêntica à certeza mediada. E guerra entre essas partes é guerra entre Pedro e Tomé acontecendo em ti. E no momento em que reconheces que não precisas escolher lado, que podes honrar ambas necessidades, que estrutura e experiência direta não precisam ser inimigas, mas podem ser complementares, não há retorno, porque reconheceste que Pedro não é vilão e Tomé não é herói. São apenas dois modos de relação com o divino, e ambos são necessários. E problema surge apenas quando um tenta suprimir outro, quando Pedro tenta apagar Tomé, ou quando Tomé rejeita toda a estrutura porque experimentou diretamente. E se durante tua vida aprendeste que deves escolher, ou estrutura ou experiência direta, ou autoridade ou liberdade, ou Pedro ou Tomé, talvez seja tempo de perguntar, e se não for escolha? E se for integração? E se Pedro precisava de Tomé para lembrá-lo que estrutura é meio não fim? E se Tomé precisava de Pedro para ancorá-lo em comunidade e tradição? E se guerra entre eles foi tragédia, não porque um estava certo e outro errado, mas porque ambos estavam parcialmente certos e parcialmente errados, e nenhum conseguiu ver que precisava do outro? Lembras da logia 114, onde Pedro quer excluir Maria? Jesus responde transformando exclusão em inclusão, não rejeitando preocupação de Pedro, mas transcendendo-a, dizendo que categorias que Pedro usa para excluir são categorias que podem ser transcendidas. E talvez essa seja a chave, não rejeitar estrutura que Pedro representa, mas transcender necessidade de estrutura ser única via. Não rejeitar experiência direta que Tomé representa, mas ancorá-la em comunidade e tradição que previnem delírio. E integração não é compromisso morno, é sabedoria de honrar ambos polos de tensão necessária. Que agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser história sobre dois discípulos antigos e se torna reconhecimento sobre guerra interna entre segurança e liberdade, entre estrutura e experiência, entre autoridade externa e autoridade interna, talvez notes que há Pedro em ti que tem medo. Medo de que se estrutura não for necessária, então está sozinho. E há Tomé em ti que tem raiva. Raiva de ter sido controlado através de supressão de possibilidade de experiência direta. E talvez notes que ambos são humanos, ambos são reais, e ambos precisam ser honrados. Não resolvidos, honrados, porque tensão entre eles é tensão que gera movimento. E movimento é vida. E resolver tensão prematuramente é morte. Morte de um polo ou de outro. E sabedoria não é resolver.
é sustentar, sustentar tensão. Honrar ambos, deixar guerra se tornar dança. Nos comentários não precisa escolher lado é perpetuar guerra. Se quiseres, deixa a palavra que reconhece ambos. Pode ser ambos, pode ser integração, pode ser tensão ou silêncio, porque estas palavras não são para declarar vitória de um sobre outro, são para reconhecer que guerra entre Pedro e Tomé é guerra arquetípica que não tem resolução. Apenas tem maturação, maturação de reconhecer que ambos são necessários, e que problema surge quando um tenta aniquilar outro. Inscreve-te porque seguiremos examinando conflitos que parecem ser entre pessoas, mas são entre modos de ser. Entre segurança e liberdade, entre estrutura e caos, entre autoridade e experiência. E compartilha este vídeo com aqueles que carregam guerra interna, não com aqueles que já escolheram lado e estão certos de escolha, mas com aqueles que sentem dilaceramento. Porque dilaceramento não é problema, é sinal de que ambos polos estão vivos, e vida está na tensão, não na resolução prematura. Em Nag Hammadi, onde Pedro não conseguiu apagar Tomé completamente, no Evangelho de Tomé, que preserva a memória de que experiência direta era possível, na logia 114, onde Pedro tenta excluir, mas Jesus transcende. E aqui, neste momento, onde guerra entre estrutura e liberdade não está em manuscritos antigos, mas em ti, onde Pedro, que precisa de certeza, e Tomé, que precisa de autenticidade, são ambos reais, ambos humanos, ambos necessários, onde tensão entre eles não é problema a ser resolvido, mas mistério a ser sustentado, onde maturidade não é escolher lado, mas honrar ambos, onde sabedoria não é vitória de um sobre outro, mas dança entre dois que precisam um do outro mesmo quando não conseguem tolerar um ao outro. Pedro temia, não por ser mau, mas por ser humano, por ter medo de se tornar irrelevante, por ter medo de estrutura que construiu se tornar desnecessária. E Tomé desafiava, não por ser rebelde, mas por ter experimentado, por saber que mediação não era necessária, por ser prova viva de que acesso direto era possível. E guerra entre eles continua, em cada estrutura religiosa que resiste a místico, em cada místico que rejeita toda a estrutura, em cada um de nós que carrega ambos e não sabe como honrar ambos sem trair um. No silêncio onde guerra não tem vencedor, onde ambos eram necessários, onde tragédia não foi conflito, mas incapacidade de ver que precisavam um do outro, onde Tomé foi enterrado, mas não foi destruído, onde Pedro construiu, mas não pôde impedir que memória de alternativa sobrevivesse, onde nós carregamos ambos, e guerra entre eles é guerra que nos mantém vivos enquanto nos dilacera.